Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o evangelista Rafael. Hoje eu quero falar com vocês a segunda parte daquele tema, as áreas que Satanás ataca. E a minha base para isso está em Mateus, capítulo 4, versículo de número 6, que diz assim: E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lembra da dúvida? Está aqui de novo. Se tu és o Filho de Deus, lembra que eu disse que ela abre portas? Está abrindo portas aqui também. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Amados, a segunda área que Satanás ataca é na supervalorização de um versículo. Ou melhor dizendo, tirar um versículo de contexto. Ele faz isso aqui com Jesus. E como que é normal nós vermos isso hoje em dia, né? Como é normal. Eu costumo dizer para as pessoas que a Bíblia é um livro completo. Não é uma colcha de retalhos que eu posso ir cortando somente aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, os versos que eu gosto, os versos que eu não gosto. Não, ela é um livro completo. Tem hora que ela vai falar coisas que nós vamos levantar a mão e dizer, glória a Deus, maravilha. Então ela vai dizer as coisas que nós vamos abaixar a cabeça e ter que aceitar, não vai ter o que fazer, porque ela é um livro completo. E o mesmo texto que nós damos glória a Deus, alguns nós vamos dizer misericórdia, Senhor, nós teremos que fazer, como por exemplo, tome sua cruz e siga-me. Ninguém quer tomar cruz, ninguém quer caminhar rumo à morte, mas a Bíblia diz para nós fazermos isso. Mas a mesma Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A mesma Bíblia diz para nós que nós devemos chorar com os que choram. Ele diz para nós também, alegrem-se, perto está o Senhor. Então, a Bíblia é um livro completo. E tirar um texto de contexto pode literalmente matar a fé de uma pessoa. Veja, nesse caso o diabo citou a Bíblia. Citou o Salmo 91, versos 11 e 12. De uma forma totalmente isolada, fora de contexto, para tentar criar um laço ali para Jesus. Agora, quantos não têm caído nisso nos dias de hoje? Quantas pessoas não têm caído em laços desse tipo no dia de hoje? Sabe? Quantos hereges não tem por aí isolando versículos e montando pregações inteiras em cima de texto sem contexto para levar as multidões ao delírio emocional? Fazer o povo gritar, chorar, levantar as mãos, fazer o povo ir à loucura, aquela gritaria, aquele oba-oba. Mas sabe o que é isso? É muito fogo, pouca palha. É muito oba-oba, pouca palavra. É muito barulho, muito som retinindo. Mas lembre-se que o que faz muito barulho é a lata vazia. Então, existe muita gente fazendo isso, muitos hereges falando isso, e eu vou até um pouquinho além. Quem está falando na boca deles é o próprio diabo. É muito perigoso isso. Toda vez que um texto é tirado do contexto, ele pode se tornar mortal para quem está ouvindo. Ele se torna extremamente perigoso para quem está ouvindo. Por que isso? Porque pode fazer a pessoa crer naquilo que não existe. Pode fazer a pessoa se apegar naquilo que Deus não disse. Crer naquilo que Deus não disse. Ou pode, pior, fazer a pessoa pecar, achando que está tudo bem, achando que está tudo tranquilo. Afinal, poxa, o pregador disse, o texto está falando que está tudo bem. E o texto não fala isso, mas a pessoa continua ali pecando, continua ali fazendo e acha que está tudo bem. Qualquer tipo de descontextualização do texto bíblico é perigoso e pode ser um laço mortal para quem está ouvindo. E existe apenas uma forma de se proteger disso: lendo e estudando as Escrituras. Não há outra forma. Quero fazer uma analogia aqui muito simples para nós entendermos isso melhor. Ouvir os pregadores é muito bom. É como navegar em águas profundas. Isso eu estou falando de bons pregadores, claro. Algumas outras vezes nós vamos navegar por águas rasas, pregadores um pouquinho mais fraquinhos, que estão começando, ou que não têm tanto recurso teológico. Mas tudo bem, ouvir pregadores é como navegar em águas
às vezes profundas, às vezes rasas, às vezes mortais. Mas nenhuma água, seja ela profunda ou que for, supera a fonte, que é as Escrituras. Nenhuma. Pode ser quem for o pregador. Nenhum pregador substitui a leitura da palavra. Nenhum pregador substitui a leitura da palavra. Vou repetir mais uma vez. Nenhum pregador substitui a leitura da palavra. Quer um exemplo? O apóstolo Paulo, que na minha opinião, depois de Cristo Jesus, foi o maior pregador do evangelho, ele foi para Bereia. Chegando em Bereia, ele foi pregar aos bereanos, ele deixou um elogio aos bereanos, que foi mais ou menos o seguinte: Paulo chegou, abriu o pergaminho, abriu as escrituras para pregar, e tudo o que ele falava, os bereanos, Paulo, peraí, dá uma conferida aqui. Não, tá na escritura, pode continuar. Opa, peraí, tá falando de Davi? Vamos abrir aqui, Davi. Realmente, é isso aí. Pode continuar pregando. Porque Paulo os elogiou, porque eles comparavam tudo o que Paulo dizia com as Escrituras. E por que a gente não faz isso? Por que nós não fazemos isso? Veja um texto que é muito deturpado hoje. Mateus 6,33. Que diz lá: buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que o pregador diz para você? Busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas Deus acrescentará. Deus não disse isso. Deus não vai massagear o seu ego só porque você está buscando o reino dele, não. As coisas que Deus prometeu ali é o que comer, o que beber, o que vestir. Tá vendo o laço que isso pode gerar? Talvez o pregador esteja há anos pregando e não tenha sua casa própria, e não é uma promessa de Deus para nós isso. E daí o cara tá lá pregando, achando que vai conseguir, não consegue, desanima, porque está se apegando em algo que não existe. Ou está fazendo a obra e acaba desanimando porque Deus não faz aquilo que ele espera que Deus faria, sendo que Deus nunca prometeu. Deus não faz e não acontece. Nem todos de nós vamos ter grandes coisas na vida, infelizmente. Veja, eu tenho exemplos. Salomão, extremamente rico, viveu no palácio. Paulo acabou morrendo sozinho numa masmorra, decapitado. Então, o que Deus tem para nós, às vezes, são palácios, às vezes, são masmorras. E está tudo bem, porque o céu vai ser maravilhoso para todos. Nós nos apegamos a isso, nós temos esperança a isso. Nem todos vão ter casa na praia, mas nós sabemos que há algo maior preparado para nós, e ali está a nossa esperança. Agora, quando nós supervalorizamos versículos bíblicos, quando nós deixamos que Satanás coloque esse laço na nossa vida, nós nos apegamos a promessas que não existem. E isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Eu repito, nenhum pregador substitui a palavra. E eu estou falando isso pensando em bons pregadores. Agora, quando falamos de hereges, a situação é muito pior. E como refutar isso? Mais uma vez, estudando a palavra. E por que eu tenho que fazer isso? Primeiro, para que eu mesmo não caia em um laço. Veja o que Jesus fez. Realmente, Satanás, está escrito isso daí. Mas não é só isso que está escrito. Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Acabou a conversa. Bíblia completa. Deus vai me proteger? Vai. Mas eu também não posso tentar a Deus por causa disso. Eu não posso colocar Deus na parede por causa disso. Peraí, Deus disse que vai me proteger, então vou me lançar. Não, existe uma palavra que diz para eu não tentar Deus. Eu não posso fazer isso. Tá vendo? Conhecimento da palavra. Protegeu Jesus de não cair nesse laço. Mas por que mais eu devo fazer isso? Por amor. Para evitar que outras pessoas caiam nesse laço. E como que eu faço isso? Refutando o que os hereges dizem. Se ele teve a oportunidade de subir no púlpito e falar uma heresia, use a oportunidade que Deus te dá para combater essa heresia, para ir contra essa heresia, para levantar a tua voz e dizer: não é isso que está escrito. Não é isso que Deus está dizendo nas Escrituras. Para que pessoas sejam alcançadas pelo verdadeiro evangelho e não pelo falso. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Chegou até aqui? Por favor, curta, comente e compartilhe.
Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.